In this century, global awareness is a requirement. And at National Geographic Learning, we believe you can't understand the world if you don't experience it. In our learning materials, we want students to experience their world, and photography helps us to achieve that. A great photograph can transport viewers to a different place, a different time, a different culture, a different experience of life that they otherwise would not have. It delivers the world to the reader and teaches in the most fundamental of ways. It opens the viewer's eyes. A great photograph also stimulates curiosity, which is critical to learning. Show someone a photograph of something amazing or beautiful or mysterious or strange or just unfamiliar but real, and that person will want to learn about it. And when people want to learn, they do. We look for photographs that will create awe in learners, awe and the desire to learn. We also look for photographs that will prepare learners for the real world that they will have to navigate. Ultimately, we ask teachers and learners and everyone to simply look at our publications to see if we have achieved our objectives. Like photographs, we believe they speak for themselves. With incredible National Geographic photography and video, we can bring the world to the classroom and the classroom to life. Let's talk Richmond. At Richmond, we offer a complete range of materials for both students and teachers. We are committed to the development of appropriate, dynamic, and innovative teaching materials. Continual teacher development and training are the foundation of our service. Our main goal is to provide solutions for both educators and learners in all the countries we operate in. At Richmond, we transform language learning and teaching into unique personal experiences. Bom dia, Guardia Fantástica! Estou pronta para a próxima aventura! Quer dizer, quase. Deixa eu ver. Uma desenhista? Uma astronauta? Professora de futebol? Uma doutora do coração? Ou todas em uma só? Por que escolher uma história se eu posso viver todas? Aqui, meu futuro é do tamanho da minha imaginação. O One School é educação infantil dos 2 aos 5 anos. O programa de tecnologia assistiva, o Makeathon, é um dia que a Casa Thomas Jefferson abre as portas para pessoas da comunidade para encontrarem com outras pessoas, com projetos, com ideias. A maneira da Thomas trazer pessoas para dentro do Makerspace e empoderar essas pessoas para criarem soluções para a vida delas. When you have a program like Assistive Technologies, you're including people with different abilities, and you're also giving them opportunities, and you're working collaboratively with both sighted people and people that are blind. Programa desse pode impactar na vida de um aluno, porque ele é apresentado a um universo que de outra forma ele não teria acesso. Com esse trabalho eu pude ter uma ideia do que é realmente o quadro da Tarsila Amaral. A gente está propondo uma experiência interativa através de um projeto de um museu tátil, né? Usando a impressora em 3D e o recurso de audiodescrição. O meu projeto ele consiste na apresentação dos povos pré-colombianos com adaptações para as pessoas com deficiência visual. Nós estamos desenvolvendo um podcast colaborativo. O objetivo é aumentar o acesso à cultura, à informação dentre os alunos do CIL. Nosso grupo desenvolveu uma etiqueta inteligente para transmitir mais cultura para os alunos do CIL. Nós sempre saímos engrandecidos aqui, né, desse projeto. Nós gostamos muito de ver como os alunos conseguem trazer as soluções para eles mesmos.
O que adianta você ter um makerspace que a comunidade não usa, que não soluciona os problemas e os desafios das pessoas que estão aqui? Tomar conta de uma impressora, entender como é que é uma programação simples, como é que isso pode solucionar e melhorar a vida dele no processo de ensino e aprendizagem. É um processo de empoderamento. I just want to thank the Kaiser Thomas Jefferson for their partnership on this excellent program, and I hope we can continue to partner with you all on programs like this. O que a gente pôde reproduzir aqui nesse espaço vai poder ensinar muitas outras pessoas e poder fazer essas pessoas também enxergarem algo que a gente não enxergava antes. Let's go, Maker! A celebração do movimento do fazer. É um dia de educador para educadores, pais, crianças, adolescentes se encontrarem. Para conectar as pessoas, para apresentar também para novas pessoas o que é essa proposta. No Maker Day aconteceu exatamente isso, essa confluência de fazedores para todo mundo fazer e trocar experiências juntos, né? Então a gente tinha os fazedores da comunidade, pesquisadores, professores e alunos apresentando seus projetos. A gente precisa de pessoas que tenham curiosidade para querer resolver os grandes problemas do mundo. O Maker Day tem esse espírito mesmo de apresentar soluções para o futuro, né, para a sua comunidade, como fazer, né? Já fiz uma oficina de grafite, de customização de peças com técnicas de spray. Hoje eu fiz uma oficina para crianças e adultos, e onde eles criaram protótipos de grandes invenções. As tecnologias, elas são bacanas, elas são legais, mas são meras ferramentas, são instrumentos para ajudar as pessoas a se conectarem, ajudar as pessoas a construírem um mundo melhor. Nós todos somos maker e por isso a gente tem que trazer a comunidade para eles entenderem que também são makers e podem trazer novas soluções para o mundo, podem prototipar coisas novas, podem inventar, criar. A gente sabe que a educação acontece por projetos, por colaboração, por pessoas construindo juntas e resolvendo problemas reais do mundo juntas. Isso é o movimento do fazer, né? O aprendizado ele pode sim acontecer num ambiente de jardim de infância, para os pequenos e para os maiorzinhos. E aí, makers, estamos de volta agora para a nossa plenária. Me contem no bate-papo aqui no chat como foi aí a sessão de vocês com esses facilitadores incríveis, inspiradora, tiveram muitas ideias. Me contem aqui no chat que eu quero ouvir, porque pelo que eu passeei ali nas salas, já vi que a minha cabeça fez assim, ó. Pipocou de ideias aqui. Wander, você também, passou por lá? Passeei, estava muito bacana, muitas ideias criativas, experiências práticas, inspiradoras. Eu acho que os nossos participantes tiveram momentos de muita inspiração. Que legal, depois contem para a gente comentar aqui um pouquinho do que vocês viram. A Camila viu coisas muito bacanas, Vitor Moura também achou frutífera esse momento. Quem mais? Vários comentários aqui, muitas ideias. Aprendeu? Que bom! Fico muito feliz, porque essa era exatamente a intenção. Então, pipocar a cabeça de vocês com ideias, com inspiração e ver que muitas das vezes trazer o maker para o seu contexto pedagógico é mais simples do que a gente pensa, tá? Então, vamos partir agora para um outro momento aí da nossa programação de hoje. Antes de apresentar o nosso palestrante, eu queria avisar para vocês que ele vai fazer um finalzinho aí, respondendo algumas perguntas. Então, quem está aqui dentro do Zoom pode colocar as perguntas na ferramenta de
Question and Answers, está lá com o Q e o A embaixo, ali na barra inferior do Zoom. É só clicar lá e postar a sua pergunta. Você pode postar também pelo chat lá na plataforma ou pelo chat aqui, que a gente vai monitorar. É lógico que ele não vai conseguir responder todas as perguntas hoje, imediatamente depois da sua sessão, mas a gente vai puxando aquelas assim que de repente tem um contexto mais global e que pode ser interessante para todo mundo, né, Wander? Exatamente, não perca a oportunidade de fazer a sua pergunta, de pedir algum esclarecimento. Posso, Soraya? A gente pode introduzir nosso keynote speaker? Passou na hora! Eu estou doida para ouvir! É verdade, o diretor acabou de me avisar aqui no ponto, gente, que quem quiser escutar em inglês tem que clicar naquele globinho que está aqui na barra inferior do Zoom, tá? Bem por aqui, sim, ó. Clica no globo, escolhe a opção de idioma em que você quer ouvir a fala do Richard agora. Richard, fala, Wander. Vamos lá, então. É importante a gente entender o currículo do Richard Culata, porque ele vai trazer alguma coisa que nós estamos vivendo nesse momento, que é um overview em relação às oportunidades da educação no pós-Covid. Richard Culata é diretor executivo da Sociedade Internacional de Tecnologia em Educação, o IST, e ele tem uma vasta experiência na política educacional, formação de professores, tecnologia educacional e inovação para o seu papel dentro do IST. Ele já foi membro de longa data do IST, inclusive recebeu o prêmio IST Make It Happen, tendo também atuado como diretor de inovação para o estado de Rhode Island, atuando também como diretor do escritório de tecnologias educacionais do Departamento dos Estados Unidos, Departamento de Educação dos Estados Unidos, onde ele empenhou esforços para expandir a conectividade de internet para as escolas de todo o país nos Estados Unidos e colaborou, ajudou a desenvolver o Plano Nacional de Tecnologia para a Educação. Culata, ele é bacharel em ensino de espanhol, é mestre em psicologia educacional e tecnologia e iniciou sua carreira, como muitos de nós aqui, na sala de aula como professor do ensino médio. É uma honra recebê-lo aqui conosco no Thomas Maker Summit. Mr. Richard Culata, a palavra é sua. Obrigado, Wander. Thank you so much. Thank you for having me here. I'm so excited. I apologize. Estou muito animada, eu peço desculpas. Por antecedência, eu vou falar inglês. Eu falo inglês e espanhol, mas eu falo portunhol. E seria uma vergonha fazer isso aqui na frente de uma plateia tão impressionante. Então, eu vou falar inglês hoje, mas eu entendo muito português. Então, se tiver perguntas que vocês quiserem colocar no chat, eu consigo entender português lendo. Que evento incrível para participar, eu fico muito feliz de estar nessa agenda. E a gente está tendo uma incrível conversa aqui. Vocês são o meu tipo de pessoa, vocês são as pessoas com quem eu gosto de andar. Então, muito obrigada por me incluírem nessa agenda. Eu vou compartilhar o que eu vou fazer. Só um minutinho, eu vou compartilhar uns slides aqui, só um minutinho. Não parece que está certa a minha tela, agora sim. A gente vai hoje conversar sobre essa ideia de refazer a educação. Muitas das nossas conversas são sobre ser makers. E hoje eu quero falar sobre aplicar as ideias e princípios maker no nosso sistema de educação. Então, essa é a nossa fala de hoje. O Wander já conversou um pouco sobre isso no início, mas antes de entrar no ISTE, eu fui chefe de tecnologia para o Departamento Americano de Educação, sob a administração do presidente Obama, e hoje eu tenho essa organização chamada de Sociedade Internacional de Tecnologia na Educação, e nós trabalhamos no mundo todo, em 50 países, ajudando os educadores
os líderes educacionais a pensarem em como usar a tecnologia de maneira transformacional, para poder ajudar a criar novas oportunidades para os alunos e para criar experiências prazerosas de educação para os adultos também, para os professores, para ter certeza que a tecnologia nos ajuda com o nosso aprendizado contínuo também. Isso que o IST faz. Vamos falar mais sobre o IST daqui a pouco. Mas eu queria pausar por um minutinho e reconhecer onde nós estamos. E não só aqui no Zoom, mas onde nós estamos nesse momento de vida. Bom, os últimos 2 anos foram uma loucura. Muito tumultuados. Eu queria ver se as tradutoras queriam traduzir a palavra tumultuous em português, mas é tumultuado mesmo. Tem sido muito tumultuado e vale a pena entender e reconhecer os benefícios e os desafios de estar nessa situação que a gente está agora. Então, eu vou descrever assim, eu gosto de olhar as coisas, eu gosto de fotos, eu sou um cara muito simples, então ver fotos me ajuda a entender as coisas. Eu acho que essa é uma representação de como o nosso sistema educacional tem se saído, de como são as nossas salas de aula nos últimos 3 ou 4 anos. Bom, as coisas estavam indo bem, mais ou menos, não perfeitas, mas estavam se saindo bem. Então, essa coisa chamada Covid aconteceu. E colocou tudo nessa bagunça, causou essa perturbação, esse caos. Bom, eu não sei, eu sei que a gente passou por isso como educadores, mas também como famílias. Eu tenho 4 filhos e meus 4 filhos passaram de ir para a escola para ficar em casa e estudar de casa. Essa era uma foto da minha casa antes do Covid e essa é uma foto da minha casa depois do Covid. E com meus filhos em casa o tempo todo. Então, a gente passou por essa loucura, por esse estresse. E vocês tiveram outros desafios adicionais, né? A Base Nacional Comum Curricular tem algumas vantagens muito boas, mas também adicionou um estresse acima do Covid, né? A gente tem que reconhecer que esses últimos anos foram anos doidos. Talvez a gente só precisasse tirar umas semanas de cochilo, dormir por 2 semanas, mas eu tenho boas notícias. Eu passei a maior parte da minha vida estudando inovação, como a inovação funciona em grandes sistemas. E o que eu posso compartilhar com vocês é um padrão que a gente vê acontecendo várias e várias vezes. Depois de momentos de perturbação, de caos, de momentos assim, sempre tem um boom de inovação que acontece. Sempre existe uma aceleração de inovação, de novas ideias, de ideias melhores. E isso acontece porque os momentos de crise têm muita dor, tem muita perturbação, mas eles definem as condições que nos deixam inovar de maneiras que eram difíceis antes que esse caos acontece. Então, o final do desenho ficaria dessa forma. Nós temos esse momento de caos e, de repente, no final, uma coisa muito diferente, que não é mais o caos, acontece. É uma melhoria, são novas oportunidades que se baseiam nesse momento caótico. Então, nós estamos aqui. É aqui que você está. Aí você está nesse momento entre o caos, a confusão e o futuro. E esse é um lugar muito legal de se estar, é um lugar muito divertido, é um lugar muito divertido se você for um maker, e um designer, e um construtor, porque esse tipo de pessoa tem esse momento incrível onde você tem a oportunidade de reconstruir e reconfigurar depois desse momento de caos. Eu sei que vocês
são familiarizados com o making, o design. Essa é uma escola que eu visitei, que eles estavam fazendo instrumentos musicais de frutas com abacaxis, porque eles estavam usando os condutores elétricos, usando as frutas e transformando em instrumentos musicais. Mas meu argumento é o seguinte: eu queria, pelos próximos 15 minutos que eu tenho com vocês hoje, eu queria olhar 5 princípios de making, 5 princípios de maker, e aplicar esses princípios em relação a como nós podemos repensar o sistema educacional. Os mesmos 5 princípios que nós usamos para atividades maker, para poder repensar o futuro do aprendizado. Mas eu quero começar para a gente começar a repensar os nossos próprios pensamentos. Se você estiver no espaço maker, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer desafios e oportunidades. Você não consegue fazer uma coisa se você não reconhecer oportunidades que existem para fazer alguma coisa. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Essa é uma atividade que eu faço com líderes educacionais, líderes de negócios no mundo, quando eu falo com eles. E começa respondendo 2 perguntas. A primeira é: qual foi o seu maior desafio? Qual foi um dos seus maiores desafios nesses últimos 18 meses ou 2 anos de perturbação, de caos? Qual foi uma coisa particularmente frustrante, desafiadora, que você teve que lidar? E se você puder, compartilha no chat. Escreve no chat. Eu sei que a gente está assistindo de diferentes plataformas, mas escreve no chat. Pode colocar em português, inglês, qualquer língua que você quiser. Qual foi um dos maiores desafios que você enfrentou como educador, como líder, durante esse caos que a gente passou? Eu vou te dar 1 segundo para você colocar no chat. Enquanto os comentários vêm, eu vou ler. Motivar os alunos, manter os alunos focados. É difícil se manter focado quando você está no meio do caos, né? Engajar os alunos depois de meses de aulas virtuais é realmente difícil, né? Fazer os adolescentes participarem, fazer os alunos se sentirem confortáveis com o novo formato de aula, manter o engajamento, manter a motivação, ajudar os alunos a trabalhar e lidar com alguns dos desafios, engajamento, todo mundo falando aqui de engajamento. Alunos que não têm acesso, obrigado por trazer essa questão de acesso, adaptar os alunos a um ensino online. Esses são verdadeiros desafios. Murilo falou, lidar com diferentes níveis de habilidades tecnológicas, muito importante. Esses são desafios reais e problemas reais e estressantes, né? E eles também são oportunidades de design. Então, como maker, lembra que a gente é maker aqui. Quando o problema surge, é um problema e o maker olha para isso como uma oportunidade de criar uma solução. Então, agora eu quero fazer a segunda parte dessa atividade, fazer a segunda pergunta. E a segunda pergunta é: qual é a luz no fim do túnel que você viu? A luz do fim do túnel é: qual é a vantagem que foi inesperada? Qual foi o lado bom inesperado? Qual foi a oportunidade de aprendizado que veio dessa experiência? Podem colocar no chat, em qualquer idioma que vocês quiserem, um exemplo de
uma oportunidade inesperada que surgiu desse desafio, uma coisa que você não quer perder quando você voltar para esse ensino normal. Uma coisa que você não quer que se perca quando voltar. Porque agora já está começando a voltar, né, o ensino normal. Alguns comentários que estão começando a surgir, o lugar para inovação na educação. Ótimo, isso é muito verdadeiro. Parece que antes da pandemia, a gente não podia nem sugerir fazer as coisas de maneira diferente, porque parecia que era impossível. A gente sempre fez as coisas igual, né? A gente tinha que fazer as coisas da mesma maneira. Era assim que sempre falavam para a gente antes da pandemia. Agora a gente teve que fazer as coisas de maneira diferente. Então, pode ter espaço para inovação. Obrigada, Vitor, por ter falado isso. Vários novos websites, novas ferramentas. Nós podemos ser criativos. Então, ótimos comentários aqui. Teve uma pessoa que falou, eu nunca fui tão criativa na minha vida. Sim, nos forçou um nível de criatividade diferente. Muitos comentários sobre novos usos de tecnologia, muito obrigado. Ótimo comentário. Ana falou, todos nós conseguimos, nós nos adaptamos. Viver isso mostrou que nós podemos nos adaptar. Que a vida seguiu em frente mesmo quando perturbação, quando o caos aconteceu. Fazer os alunos colaborarem digitalmente. Ótimas ideias aqui, pessoal. Estou adorando os comentários. Ver professores que estavam próximos a se aposentarem, aprenderem a lidar com a tecnologia. Muito bom comentário. Aprender que ensinar e aprender online pode funcionar. Nós vimos que aprender e ensinar online funcionava, exatamente. Mais um aqui. Patrícia disse, dá ao aluno mais responsabilidades e descobrir que isso dava certo e usar a sala de aula para compartilhar. Gostei muito desse comentário. Muito obrigada por todas as suas ideias. Novamente, primeira ferramenta para mudar a educação pelos olhos de um maker é reconhecer os desafios e as oportunidades. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente reconhece os benefícios inesperados, mais a gente constrói soluções ótimas. A segunda parte seria que o design começa com uma visão. Uma vez que a gente reconhece as oportunidades, a gente tem que ter uma visão em relação ao que nós estamos construindo. E como nós construímos um design para o futuro? Essa é uma lente de uma câmera. Nós estamos falando, quando a gente fala sobre construir um objeto físico, nós criamos um plano. Nós precisamos de uma visão para o futuro da educação. Nós temos novas maneiras de usar ferramentas e tecnologias. Aliás, eu sei que mencionaram antes, e eu sei que ainda é um desafio, o acesso dos alunos a dispositivos e conectividade, mas nós fizemos um progresso enorme nisso. A pandemia, se não tivesse acontecido, vocês acham que a gente teria priorizado essa conectividade da maneira que fizemos nos últimos 2 anos? O Wander estava falando sobre 5G e como a gente teve essas redes 5G no país. Essas conversas nós começamos a ter devido à pandemia. Como makers, como remakers do sistema educacional, nós precisamos ter uma visão do que nós queremos fazer. Quais experiências nós queremos criar para os nossos professores, para os nossos alunos. Eu tenho uma coisa legal para anunciar para vocês. Por anos, o ISTE, a organização que eu lidero, tem uma coisa chamada os padrões da ISTE, ou as normas da ISTE, que são diretrizes que ajudam a definir os guias para o ensino. E
Com muita vergonha, nós tínhamos traduzido para vários idiomas, mas não para português. Mas com a parceria da Casa Thomas Jefferson, nós estamos lançando hoje, na verdade, na segunda-feira, as normas do ISTE em português. São normas e diretrizes que ajudam os alunos, os educadores e os líderes na educação de como eles podem usar a tecnologia de maneira que eles podem transformar a educação. São padrões completamente gratuitos. Esses arquivos vão ficar no material de follow-up que vocês vão receber depois desse evento. Isso foi possível graças à nossa colaboração com a parceria da Casa Thomas Jefferson. Foi realmente uma oportunidade empolgante. Essa vai ser uma ferramenta para ajudar vocês a criar essa visão do que vocês querem fazer. Eu vou seguir em frente e compartilhar. Na verdade, não é a segunda, claramente eu não sei contar, mas essa é a terceira, estava errado no meu slide, essa é a terceira ferramenta para refazer o nosso sistema educacional, que é tornar a educação um esporte prático. Quando você está aprendendo com crianças e fazendo atividades do Espaço Maker, você não fala sobre essas atividades, você faz as crianças fazerem essas atividades. Você precisa fazer as crianças tentarem, colocarem a mão na massa. É um processo interativo. Quando nós estamos falando sobre inovação no nosso sistema de educação, nós temos que experimentar novas tecnologias. Nós temos que testar as coisas que nós estamos experimentando para poder criar momentos de engajamento e novas maneiras de aprendizado. Você pode não ter uma sala com uma tela gigante assim. Pode ser uma tecnologia muito mais simples. Pode ser com os dispositivos que seus alunos têm. Mas essas novas abordagens, a maneira com a qual nós criamos o futuro, é através de testes e construção e vendo o que funciona de fato. E o próximo elemento é ligado exatamente a isso, que é o fracasso leva a um design melhor. Nós sabemos disso quando a gente está no Espaço Maker. Parte do que nós precisamos fazer é ter um design que não funciona. E quando o design não funciona, no momento que algo não funciona, isso leva a melhores soluções. Quando algo que a gente cria falha, nós aprendemos a criar de maneira melhor. Eu coloquei essa foto aqui de um relógio que está na frente de uma viga, e essa foi a solução que encontraram. No momento de Covid, no momento de transição que nós estamos, nesse espaço aqui entre o caos e a inovação, esse é um momento perfeito para perceber que nós precisamos tentar e falhar e depois aprender desse fracasso, porque nada funciona perfeitamente. Esse é o meu último. Eu estou de olho no meu tempo, eu quero compartilhar só mais um princípio com vocês antes da gente ter a oportunidade de perguntas e respostas. O making requer saber como usar as ferramentas. Você não pode ser um maker se você não souber como usar uma furadeira, ou uma chave de fenda, ou uma ferramenta digital, ou um scanner, ou uma ferramenta de escrever ou compor. Mesma verdade para aprendizado. Nós precisamos recriar os sistemas that will help us do that. De educação e precisamos saber usar a ferramenta que é necessária para fazer isso. Não só para apresentar o conteúdo para os alunos, mas temos que criar momentos interativos. Eu falo isso o tempo todo. A coisa menos interessante que a gente pode fazer é tecnologia. Ela é usada para apresentar conteúdo para os alunos. Isso é totalmente desinteressante. Mas a coisa mais interessante que a gente pode fazer com a tecnologia é usá-la para ajudar os alunos a se tornarem
designers e construtores e solucionadores de problemas e colaboradores. Então, a gente tem que usar as ferramentas para fazer isso. And we, as the designers of Existem vários tipos de atividades de aprendizagem. when some have more value than others. We have, lots Algumas of ferramentas têm mais valor do que outras. Tem algumas ferramentas para aprendizado de idiomas, por exemplo. E tem ferramentas que podem ajudar alunos a serem criativos. Uma das atividades que eu adoro é, em vez de dizer, vamos assistir um vídeo para explicar alguma coisa, eles podem falar, eis um conceito. Agora vocês fazem um vídeo. Faz um vídeo para mim explicando esse conceito para os outros membros da classe. Os alunos podem ser os criadores de conteúdo. O professor não precisa criar todo o conteúdo mais. É isso que é tornar um aluno um maker. O maker é uma atividade muito colaborativa. Você não precisa, como professor, fazer o conteúdo todo sozinho. Você pode fazer os alunos trabalharem juntos. Essa é a mesma abordagem que a gente pode usar para criar um aprendizado eficaz. No passado, antes do Covid, a expertise que os alunos tinham acesso era muito limitada pelas pessoas fisicamente localizadas perto delas. It's a complete false statement. We don't have to limit the access to expertise. Agora, essa é uma afirmação falsa. Agora, via Zoom, via plataformas online, a gente pode falar com qualquer pessoa. O aluno pode conhecer qualquer pessoa virtualmente. Essa é uma limitação que a gente não tem mais. And in this school, there was a group of kids. These were young kids, by the way. I think they were probably in Eu fui visitar uma escola de crianças jovens e eles eram muito frustrados. Eles estavam muito frustrados e tinha uma rua perto da escola com muito lixo. Eles queriam fazer alguma coisa a respeito e pelo Zoom eles falaram com o prefeito da cidade. E o prefeito falou que eles podiam falar com os lixeiros, que eles podiam colocar pôsteres na rua de conscientização, que eles podiam falar com o líder da associação de moradores, e eles encontraram uma solução muito boa para aquilo. Precisamos reconhecer que nossos relacionamentos com a tecnologia mudou fundamentalmente. Isso já estava acontecendo antes da Covid, mas se acelerou depois da Covid, essa mudança. E uma das coisas importantes que a gente precisa fazer, como os professores, como educadores, como makers que estamos aplicando nossos princípios makers para a educação, uma das coisas que a gente tem que fazer é garantir que os alunos veem essas ferramentas como ferramentas poderosas maker, para ajudá-los a construir um mundo melhor. Eu não sei se vocês já tiveram isso quando crianças. A gente tinha essas folhas com atividades para você combinar. Você tinha que tirar uma... Hopefully you guys, some of you... tinha que pegar uma das figuras e ir até a palavra e coisas assim. Eu acho que essa... a atividade que a gente precisa fazer com os nossos alunos. Então, se fosse hoje, se a gente fosse dizer hoje, desenhe uma linha até a resposta certa. O que parece mais com esse dispositivo? Seria A, assistindo os filmes, B, usando uma ferramenta para criar soluções para problemas no nosso mundo, o C, que seria um dispositivo para jogos, ou seria um megafone para amplificar a sua voz, para fazer com que a voz importe e possa alcançar mais pessoas. Então, é um pouco de tudo, certo? Mas se a gente tivesse que dizer qual é a mais parecida, o que seus alunos diriam?
talvez eles dissessem A e C, mas o que a gente quer que eles reconheçam é que B e D seria a resposta correta. Sim, você pode usar essas ferramentas para assistir vídeos, jogar jogos, mas elas são as ferramentas mais poderosas para construir um mundo melhor, um futuro melhor. Eles são o megafone mais poderoso para estender as vozes dos alunos para que eles possam mudar o mundo e a sua comunidade. Então, vou terminar com um pensamento final, que seria uma verificação de realidade. Então, seria um alerta. Então, no início, eu disse que depois de anos de estudar inovação, há esse padrão de depois de momentos de disrupção, ter uma inovação que floresce. Isso é verdade, mas eu quero que você entenda que a disrupção não causa inovação. A disrupção, ela coloca uma condição para as pessoas como vocês e eu, para desenharem, fazerem um futuro melhor. Mas há uma janela limitada para a gente fazer isso. E eu penso um pouco como, assim, eu sou um piloto, eu voo em aviões, e quando você pensa sobre aviões, há um conceito que vocês estão familiarizados, que é uma pista de decolagem. E quando a gente chega no avião, a gente precisa de muita velocidade, muito impulso para que levante as asas e a gente consiga flutuar, que a gente consiga voar no espaço. Então, é esse momento que você tem que atuar. Por causa da Covid, por causa dessa transição, a gente está nessa pista de decolagem e a gente está passando por ela. E a gente tem um impulso, mas não é o suficiente para levantar. Então, a gente precisa fazer uma escolha. A gente precisa escolher se a gente vai entrar de cabeça, apertar o manche o máximo possível, máxima força, para a gente ter esse impulso para se levantar do solo e deixar essas limitações que a gente sentiu por muito tempo, para a gente ir para novos locais. Mas se a gente não pega essa oportunidade, dessa janela de oportunidade, rapidamente as coisas vão voltar ao jeito que eram antes. Esse é um fenômeno que a gente sempre vê. Então, é como você estar numa pista de decolagem. Ter um pouquinho de impulso, mas não suficiente para começar a voar, e você pode acabar voltando para a pista e continuar taxiando. Mas a gente não pode fazer isso, a gente não quer fazer isso. Como makers, builders, a gente nunca vai estar satisfeito se a gente tivesse que fazer isso. O que a gente quer fazer é ser capaz de construir um futuro melhor de aprendizado para os alunos e professores. Então, esse é o momento para a gente não voltar. A gente precisa se comprometer com toda a velocidade adiante. A gente precisa aprender com esse momento de impulso para desenhar soluções para os problemas que a gente descobriu para esse momento. E se a gente puder fazer isso, eu honestamente acredito que se a gente puder fazer isso, se a gente vai olhar para a Covid, para trás, nesse momento de disrupção que a gente enfrentou, e a gente vai dizer: essa foi a melhor coisa que já aconteceu para a educação. Eu sei que é estranho falar isso agora, estamos no meio dessa disrupção, parece estranho, mas se a gente tomar vantagem desse momento aqui, se você usar como um momento para você repensar, para fazer o design de uma nova maneira, eu acho que a gente vai olhar para esses últimos 2 anos e vamos pensar: esse foi o melhor catalisador, o melhor motivador que tivemos para redesenhar um novo futuro. Então, com isso, eu vou fazer uma pausa e eu vou usar isso como uma oportunidade para abrir para vocês, para ouvir as suas perguntas. O que vocês gostariam de saber? O que vocês gostariam de perguntar para mim? Se há ideias, desafios que vocês estão enfrentando. Eu quero ouvir desse brainstorm. Temos um tempo para perguntas e respostas. Então, você pode fazer isso de 2 maneiras. Você pode simplesmente colocar perguntas no chat, como vocês estão fazendo agora, fica à vontade, ou você pode usar a área de perguntas e respostas do Zoom e
pode se sentir confortável para perguntar qualquer pergunta de como a gente usa os princípios makers para desenhar o futuro. Eu acho que alguém vai me ajudar aqui. Olá, Soraya. Sim, estou de volta. De perguntas e respostas, Mr. Culata. Será que o senhor podia responder? Da Anabela Barbosa. Okay, yep, I see this here. So here's Sim, one. estou vendo aqui. Então temos uma pergunta aqui que diz, a Anabela diz, a disrupção permite uma acomodação do conhecimento. Então a pergunta seria, o que as escolas podem fazer para pegar essa confusão no currículo para sair da caixa, pensar fora da caixa? Então, eu acho que uma das coisas que a gente devia considerar muito importante, duas delas. Na primeira seria, tudo bem reconhecer com seus alunos que esse é um momento de transição. A gente não deve fingir que é uma coisa diferente. Como a gente está num espaço maker, para fazer um movimento maker, e a gente vê que as coisas que não estão bem desenhadas, bem projetadas, a gente pode usar essa chance para projetar melhor. E a gente não vai pedir desculpas, porque tem um pouco de cola nas nossas mãos, um pouco de serragem no chão. Não, a gente não pede desculpas por isso. Então, você tem que reconhecer que esse foi um momento muito disruptivo nesses últimos tempos para os alunos, a gente tem que reconhecer isso, mas a gente não tem que pedir desculpas por a gente reconstruir e redesenhar o aprendizado. Então, a gente deve fazer isso com eles, a gente deve perguntar o que funciona para vocês, o que vocês gostam no uso da tecnologia. A mesma pergunta que eu fiz antes. Pergunte aos seus alunos, o que você gosta de aprender no mundo digital? O que você odeia, que você nunca queria fazer novamente? Então, envolva os alunos no processo para pensar sobre coisas novas. E uma das chaves é que você está usando a tecnologia, mas também um currículo nacional novo ao mesmo tempo. Então, observe essas atividades com os alunos, especialmente os mais antigos. E você pergunta, qual é que é a maneira da gente ensinar isso melhor? Eu dei um exemplo de perguntar para os alunos, para se tornarem os professores, perdão, para que eles pudessem preparar o material, o conteúdo. Então, use essa tecnologia gratuita para projetar uma das atividades, trabalhe em grupo. Uma das coisas que a pandemia ensinou é que a gente não precisa ter todos os alunos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Por anos, eu fui um professor. E eu estava na frente da aula, 30 alunos, e eu falava as mesmas coisas ao mesmo tempo. E eu falo, por que faço isso? A gente não precisa fazer isso. A gente pode dividir a sala de aula em grupos. E você pode fazer uma coisa, outro outra coisa, e eu, como professor, posso visitar diferentes equipes. Isso funciona online. E vai funcionar na sala de aula. Então, essas são algumas dicas que eu acho úteis quando a gente transiciona dessa confusão para pensar de uma maneira mais inovadora. Temos outra pergunta aqui da Carla Arena, também na janela de Q&A. Okay, so you want me to read that? So I can read it. So it says here... Aqui diz, vou ler, essa Carla, ela diz, se a gente quer democratizar o uso da tecnologia, usando para ensino de educação, quando é que a gente vai ter, então, um ramo da IST no Brasil? Quando é que a gente vai ter uma filial aqui? Primeiramente, eu adoraria. Talvez seja o próximo passo para a nossa parceria dentro da Casa Thomas Jefferson. Mas eu entendo totalmente que vir para uma conferência na ISE nos Estados Unidos, ou seja, em Londres, é algo muito, muito caro. Mesmo se você está vindo de outras partes dos Estados Unidos, do outro lado do país, é muito caro.
Então, para colaborar conosco e trabalhar conosco, você não precisa vir para o nosso evento. Vocês não precisam vir. Então, uma das coisas que vocês podem fazer, obviamente, é usar as normas que estão disponíveis, que vamos mostrar. E também temos muitos materiais que estão online, completamente de graça. Se você for no nosso website iste.org, temos ótimos exemplos de usar tecnologia de novas maneiras. E eu quero mostrar porque estamos muito empolgados com isso. Ainda está na versão beta. Não é para lançamento ainda, mas porque vocês são tão incríveis, eu quero mostrar o nosso mais novo projeto. Aqui está. Eu vou partilhar minha tela. Vamos ver aqui. Assim, assim. O que eu quero fazer é partilhar esse novo projeto no qual estamos trabalhando, que seria um índice de produtos, que está em inglês agora, mas vai estar disponível em outras línguas mais tarde. Então, a gente criou uma ferramenta que torna mais fácil você encontrar bons produtos. Então, vamos dizer, por exemplo, ciências, vamos botar aqui ciências, e vai partilhar alguns exemplos de ferramentas e aplicativos que são úteis para você ensinar ciências e matérias de exata em geral. Então, você pode observar os filtros diversos. Então, se eu quiser trabalhar com um navegador de internet, então você pode mostrar só os navegadores, ou somente para Android, ou para o Chrome. E aí você pode ver simplesmente as ferramentas que vão te ajudar a fazer isso, somente elas. Então, eu espero que isso ajude vocês a encontrarem as melhores ferramentas. E é totalmente gratuito, então use. Mesmo que você não consiga vir no nosso evento, faça uso. E a gente tem muito ensino online que acontece na nossa ISTU. Eu vou colocar mais um link aqui para vocês verem, está aqui no Zoom. Então, vou colocar todos os meus links aqui. Espero que vocês passem para o YouTube também, vai ser passado. Então, são cursos que são completamente online, mais um link aqui, e podemos partilhar tudo nos materiais mais tarde, para que as pessoas que estão partilhando em outras plataformas também. Então, não se preocupem, vai estar tudo na área de recursos, ok? O que mais? Mais alguma pergunta, mais algum comentário que você tenha? Algum feedback? Eu acho que você está mutada, Soraya. A história da minha vida. Mais alguma pergunta aqui no bate-papo? Olhei aqui no nosso bate-papo dentro do Zoom, não temos perguntas. Deixa eu ver aqui no bate-papo da plataforma, também não temos perguntas. Apareceu uma pergunta aqui, Mr. Kulata. Okay. Our student... Oh, yes. Okay, yeah, I can read it if you want. So Eu posso ler. Eu vou responder mais uma. Eu sei que temos que terminar depois, então essa vai ser a última pergunta. Depois eu vou fazer meu fechamento. Peço desculpas. É por isso que a gente faz isso virtualmente, porque a gente pode ficar saudável enquanto eu espirro. Acabei de fazer um teste de Covid, só para vocês saberem, mas acabei de espirrar. Então, a última pergunta seria: o aluno deve estar no centro, certo? Eu acredito que é muito importante que os professores pensem como a gente usa as tecnologias de inovação. E a palavra é que o aluno é o protagonista, na verdade. Então, a gente gasta muito tempo dizendo aos alunos o que fazer, dizendo aos alunos o que pensar, o que aprender, por que eles precisam aprender. E isso é o oposto do que a gente faz nos makerspaces. Nos makerspaces, a gente não fala para os alunos o que fazer, o que aprender, a gente só mostra as ferramentas. Experimentem fazer o making e o design, o mesmo princípio exatamente precisa ser aplicado para aprender outras disciplinas. E você pode não estar usando uma furadeira, mas você pode usar essas ferramentas para perguntar pelos inputs dos alunos, as soluções deles. Façam-nos criar um projeto, um portfólio.
E eu não estou dizendo isso simplesmente porque eu adoro o movimento maker e eu adoro os maker spaces, porque a gente sabe que é assim que o cérebro funciona, as pessoas aprendem mais rápido se eles estão juntos com seus interesses, paixões e propósitos. Então, se você não tem esse tipo de propósito e paixão, você simplesmente tem que ouvir o que fazer, seja história, matemática, línguas, e você está pensando sobre as atividades, é crítico você pensar o que eu preciso dizer como um professor e o que eu posso pedir para os alunos dizerem. Você dá só as diretrizes, os objetivos, a estrutura, não é totalmente livre, mas eles devem ser os líderes, eles devem lidar o seu próprio aprendizado. E essa é a última coisa que eu vou dizer antes de fecharmos, porque já está na hora de ir embora. Eu quero mostrar uma foto final, uma imagem final, que eu quero que vocês pensem sobre ela quando a gente for para as nossas casas, para os nossos outros momentos. Esse seria um espelho. Aqui está o espelho. É um espelho curvo. Então, tudo que você coloca na frente desse espelho parece maior. Então, quando a gente deixar esse espaço hoje, eu quero que vocês pensem sobre tecnologia sendo esse espelho curvo. É um acelerador, é um expansor. Então, tudo que a gente colocar aqui vai estar expandido e acelerado. Se a gente apontar esse espelho para um ensino inefetivo, online, só falando para os alunos palavras e palavras do dia inteiro, então a gente vai criar somente um ambiente cada vez mais tedioso. Mas se, por outro lado, a gente colocar abordagens criativas para o aprendizado, ajudando os alunos a desenharem e construírem o seu futuro e suas experiências de aprendizado, então a gente vai ter cada vez mais rápido alunos empoderados, cada vez mais engajados. É isso que a gente quer. Essas são ferramentas poderosas para fazermos isso. Mesmo que a gente não tenha uma banda larguíssima, uma tecnologia nova em folha, essas ferramentas tecnológicas, aonde a gente aponta, acelera. Então, a gente pode escolher apontar para as melhores práticas que empoderam os alunos e engajam os alunos no aprendizado. E a gente vai ter feito um serviço incrível para eles no futuro. E é disso que estamos falando. Muito, muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo para nos ajudarem a repensar o sistema educacional no futuro. Eu estou muito empolgada. Muito obrigada pelo que vocês fazem. Nós hoje, a gente não tem como agradecer. Gente que fala inspirador, eu anotei aqui vários pontos, porque também a cabeça ficou maquinando aqui e digerindo tudo que o Richard compartilhou com a gente hoje. Muito obrigada mesmo por essa fala. Eu queria agradecer a presença do Richard, agradecer também o Departamento de Estado americano por ter facilitado aí que a gente tivesse ele presente hoje conosco, por meio também da equipe da Embaixada Americana. Agradecer novamente todos os nossos patrocinadores, a Macmillan Education, a National Geographic Learning, a Richmond e a SBS Livraria. Agradecer também toda a equipe nossa que está por detrás dessas transmissões, nossos facilitadores incríveis e, mais uma vez, os nossos speakers, aqui nesse momento representado pelo Richard. Richard, muito obrigada mesmo. Agora a gente vai para um break, né? Que a gente tem esse momento para dar uma respirada, levantar, nos movimentar, beber uma água, e deixa eu até compartilhar aqui a nossa programação a seguir. E depois do nosso break, a gente tem as duas trilhas, os dois blocos de trilhas simultâneas, agora de compartilhamento de experiências e de dicas. E depois dessas trilhas simultâneas, voltamos todos aqui para a nossa nave-mãe, para a nossa sala principal, para uma experiência bem mão na massa com o Ryan Jenkins, do Wonderful Idea. Eu quero fazer algo diferente aqui agora. Vou sair do script. Wander, você deixa?
super liberado, Sora. Vou sair total do script agora. Para a sessão do Ryan Jenkins, eu quero que todo mundo venha aqui para o Zoom. Eu quero todo mundo interagindo com o Ryan, porque o Ryan vai fazer um negócio muito incrível. Nós vamos realmente pôr a mão na massa. Junte aí em volta de vocês o que você tiver: papel, tesoura, canetinha, post-it, pedaço de papelão, sucata, e vem todo mundo para o Zoom, porque a gente vai aqui puxar microfones e telas e câmeras. Então eu quero todo mundo aqui dentro do Zoom. Nós vamos colocar o link, a Lara está aqui do meu lado agora, ó, colocando o link do Zoom lá na descrição da sessão do Ryan Jenkins. Então eu quero que vocês acessem a sessão, porque eu quero realmente todo mundo aqui dentro, todo mundo interagindo. Pronto, baguncei todo o roteiro, o diretor vai me matar, a diretora também, mas eu não quero nem saber, entendeu? Então agora nós temos um break de 10 minutinhos, 6 e... Oi? Peraí. Eita, já são 4h45, então a gente não tem break? É isso, diretor? Não. Então vamos lá, gente. 2 minutinhos para você pegar a água e ir direto para a sala simultânea. Não tem break, porque eu acabei de dizer que nós comemos o horário do break aqui. Acabei de ouvir no meu ponto. Então vamos para as salas simultâneas. Hoje os links das salas simultâneas estão na descrição de cada sessão. Então não tem como ninguém se perder. Todo mundo se acha, vai tranquilo para a sua sala e voltem aqui para a sessão do Ryan às 5h30 para a gente fazer botar muita mão na massa.